Oiê! Hoje é dia de picape Nissan. Essa picape que a gente já testou aqui no canal lá atrás, a Attack. Tá mais nova, tá com uma frente renovada, uma cor bem bonita e eu mostro tudo pra vocês agora. Bora lá! Nissan Pro 4X, olha que pica-pão bonito, né, gente? Fala sério. Olha a frentona, como ficou essa grade, com um detalhe Nissan aqui em laranja, combinando com todo o restante dos detalhes, ó. Mais um detalhe aqui em laranja, outro nas laterais, então aqui, e de novo você vê o detalhe ali, além do adesivo. De fato, muito bonita. O conjunto óptico é todo em LED, mas a seta é halógena. Aqui o farol de neblina também é em LED. E essa cor casou muito bem, né? Afinal, a gente tem testado alguns carros nessa cor, parece que virou a nova sensação de cores aí dos carros, né? Não importa se é picape, se é SUV, se é hatch, parece que caiu no gosto aí do povo. Um pneu Scorpion ATR, que é aquele misto, as rodas em preto brilhante, o estribo é de série, e aí você olhando aqui, as rodas, né, além desses detalhes em laranja, ela vem também um detalhe no meio da roda, ó, escrito Nissan, aproveitando o disco de freio na traseira, e sim, ela ficou bonitona, ficou imponente, gostei das lanternas. De fato, gostei muito do visual da nova Nissan Frontier. No interior, a chave é presencial, então eu com o botão consigo dar partida. No painel a gente tem uma mistura de digital com os ponteiros tradicionais ali. É bonito, principalmente o volante, que eu acho que ele ganhou nessa nova versão. Ficou bonito esse volante, né? Ele tá com revestimento que o detalhe aqui da costura não machuca o dedo, é bem gostoso ao toque. O Nissan em laranja de novo aqui, ó, sempre usando, né, esses tons de preto brilhante com laranja, multifuncional. Depois a gente vai testar o carro aí para vocês verem, mas realmente o carro no interior tá bem bonito. A central multimídia é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Você também tem um recurso aqui de câmeras bem legal, que ao toque, né, ela mostra a lateral, é bem bacana, gostei, eficiente. Mais abaixo nós temos o sistema do ar-condicionado, ele não é dual zone, mas ele é digital. Aqui fica o coraçãozinho, então eu consigo colocar 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. Aqui é o bloqueio do diferencial, aqui é o assistente de descida e o auxiliar para estacionar a picapona. Mais abaixo um USB e um auxiliar. A gente também tem todas as funções do mode aqui do Drive, então é o modo de condução, né? Ela tem o Town, o Sport, o Standard e o Off-Road. O Off-Road somente quando o 4x4 está acionado. Quando eu volto ali, ó, 4x2, tá vendo que desabilitou o Off-Road? Então, essa função é só ativa no 4x4. Um câmbio de 7 marchas, bem casadinho com esse motor, nós vamos testá-lo. Eu consigo reduzir ou aumentar conforme a necessidade aqui das marchas pela alavanca. Não temos o pedal shift atrás deste volante. E mais abaixo a gente conta com a iluminação do reboque. Aqui tem o freio de mão tradicional, né? Opa, vou deixar ele puxado mesmo. 2 porta-copos, um apoio de braço em couro, bem revestido. Temos mais um USB, um auxiliar ali e uma tomadinha de 12 volts. Apesar do painel ser de plástico, ele tem uma qualidade tão boa, ele é tão bonito aos olhos que eu achei que era soft touch. Ele é plástico, mas parece sim um outro tipo de plástico e material. Aqui fica o porta-luvas, ele despenca, não tem um amortecedorzinho. Todo o acabamento lateral a gente conta com um acabamento em couro só nessa região do apoio de braço. E quando a gente vai para os bancos, ele tem um detalhe aqui, ó, acompanhando, né, a questão
do laranja, a identidade do Pro 4X da própria Nissan. Então olha como fica bonito o acabamento do banco, sem dizer que nesse meio tem um tipo de relevo, né? Tanto alto e baixo relevo. O banco é ergonômico, muito bonito, gostei do visual. A Nissan Frontier conta com teto solar, que você, aí em um toque, né, ele fecha totalmente a parte de vidro e depois eu manualmente busco o restante do acabamento. Outra coisa legal, a gente tem o controle elétrico no banco dianteiro do motorista. Além do ajuste elétrico do banco, né, que eu consigo regular por aqui, nós temos o tapete com acabamento com a menção do Pro 4X e também daquelas travas de segurança. Para entrar e sair na picape, a questão da cabeça não é um grande problema, mas como ela é bem alta, a gente usa o estribo. Então eu preciso do recurso do estribo e de alguma maneira me segurar no PQP aqui, se for necessário. As pernas, até a distância com relação ao banco dianteiro, não é tão ruim, mas o meu joelho fica bem alto, porque a gente fica sentado alto aqui na parte de trás. Não é que é ruim, né? Até é confortável por ser uma picape, mas lembrando que a gente tem uma inclinação pequena, né, do encosto para privilegiar a capacidade de espaço de carga da caçamba. Aqui nós temos um apoio de braço com 2 porta-copos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos, Isofix para cadeirinha de bebê, e quando a gente olha no meio, temos a saída do ar-condicionado. Então tem a saída do ar-condicionado e a gente conta também com um USB para os passageiros do banco traseiro. Outro detalhe, os 2 bancos contam, né, com esse porta-revistas, e aqui você tem quase uma ausência do túnel. Praticamente ele é um túnel flat. Baita motorzão, né? Esse aqui é um 2.4 turbo diesel de 190 cavalos, vem com um câmbio de 7 marchas. A gente está falando aí de 45,9, quase 46 kgfm de torque, que é a grande sacada, né, dos carros a diesel. E aí o que chama atenção aqui é o acabamento e a qualidade, tanto visualmente do motor, quanto assim, você vê, um revestimento acústico, tudo mais, tá bem bacana. O que talvez precisaria de um ajuste é essa alcinha aqui para levantar o capô, porque se for uma pessoa fraca, às vezes não consegue levantar um capô desse, porque ele é muito pesado. Então, talvez amortecedores ajudaria e facilitaria a abertura aqui do capô. Eu com 2 bebês, ó, isso aqui é uma baita academia, ó, vou ficar fortinha. Se lá na frente é difícil abrir o capô, isso não acontece com a tampa traseira. É bem leve, bem fácil abrir e fechar. Tem a capacidade de carga de 1.030 kg. Em contrapartida, esse carro não vem com o protetor de caçamba, muito menos com a capota marítima. Que é uma pena, né? Olhar a caçamba assim na lata pintada é muito estranho. São 190 cavalos. A gente tem como opção 3 modos de condução, além do modo off-road. Então, eu coloquei aqui no Sport. Vou acelerar um pouco mais, ó. O comportamento da picape, ela é muito interessante, porque ela fica entre uma picape média e um carro, sabe? Ela, entre as picapes médias, eu acho que ela é uma das que tem o melhor comportamento dinâmico em estrada, por exemplo, em velocidade. Nós estamos a 130 por hora, vou tirar o pé, o limite aqui é 120, e ela desenvolve muito bem. Apesar de eu não ter o modo manual aqui no volante, eu tenho na alavanca de câmbio, então eu consigo reduzir e subir a marcha pela própria alavanca. Ó, vou subir uma marcha aqui, mais uma, são 7 marchas, eu já estou na última, e de verdade, ela tem um bom comportamento, né, em rodovia, coisa que não é muito normal para uma picape assim, desse padrão. Ela conta com aviso do ponto cego, eu acabei de ativar o piloto automático, ele tem o limitador também de velocidade. A gente não tem, por exemplo, um ACC, né, nem um auxiliar, nem um assistente de faixa, nada disso. Eu acho que já valeria ter numa picape topo de linha, como é essa Nissan Frontier. A Nissan conta com o alerta de faixa, também do ponto cego e uma frenagem de emergência. Tudo isso você pode habilitar
pelo painel central. O som do diesel é sempre um pouco maior dentro da cabine, né? Apesar de você ter uma boa acústica, é um pouco inevitável esse ruído a mais. Em circuito misto, tá fazendo uma média de 10,3 no diesel. E é isso, o uso tanto na cidade quanto em estrada da Nissan Frontier é sempre muito agradável. Aquela nossa boa garoto, até mais um garoto aqui atrás falando, meu filho também aprovou a picape. Foi ótima a experiência de uma semana com ela em casa. Bem, quem está comigo até agora, ó, dedo no like sem preguiça, porque o que a gente fez hoje foi testar uma das melhores picapes do mercado, talvez uma das melhores ou a melhor picape. Ela tem alguns pênaltis, a gente fala já, mas assim, o ponto positivo dela, né? Primeiro, o visual ficou incrível, muito bonitona. A suspensão traseira multilink, é um carro confortável por ser uma picape, então é um carro bastante simpático, né? Na cidade, é uma picape que dá para você usar no dia a dia, você não fica pulando tanto, porque picape você realmente acaba sentindo mais por conta da suspensão traseira, por conta da caçamba, né? Que a gente entende que é um carro feito para carregar peso e muitas vezes anda sem o peso que deveria andar. Enfim, tudo isso é uma picape muito legal. Ela tem lá o controle de estabilidade, de tração, tem o rebatimento dos retrovisores, né? A hora que você desliga, você também tem o estribo, já tudo de série. Isso são coisas de série, mas falta o protetor de caçamba e a capota marítima. É uma pena não ter esses dois itens, de fato, numa picape de 314 mil reais no dia de hoje, testando esse carro. São 6 versões da Nissan. Dessas 6 versões, a de entrada, a mais barata, é 230 mil reais, e a topo de linha, que é essa daqui, 314. Então um carro de 314 mil reais precisaria vir com esse cuidado. Do mais, o interior e a vida a bordo melhorou muito. Eu me lembro da primeira Nissan que eu testei, o volante me parecia um volante de brinquedo, ele todo plástico. É outra picape, é outro volante, de verdade, o interior da picape Nissan ficou bem bonito. É isso, gente. Se vocês gostaram da avaliação, dedo no like, se inscreve no Michele J, me sigam lá no Instagram, michelej.73. E eu vou ficando por aqui, foi muito divertido, adorei. Beijos, tchau, fui!